Quando você vai para o setor imobiliário, todo mundo quer dinheiro, né, o tempo todo, né, e falta dinheiro para obra, falta dinheiro para uma série de coisas. Qual papel, na verdade, é mais interessante para nós dentro do mercado imobiliário? Aí nós começamos a olhar tudo, fizemos multipropriedade interessante, mas como que isso de fato pode ter um retorno maior, né? Ali, quando a gente fala imobiliário, a gente está falando sempre... Esse foi um trecho de uma recente entrevista do CEO da BlockBR para o podcast FinTrender, onde ele fala sobre o mercado de tokenização de ativos do mundo real, o chamado RWA, e o papel da empresa dele nesse novo ecossistema que está transformando imóveis em oportunidades digitais de renda passiva. Você tem um imóvel parado, pagando imposto, acumulando poeira e R$0 caindo na conta? Se respondeu sim, você não está sozinho. Muita gente por aí tem um apartamento, sala comercial ou até um terreno que virou peso morto, não porque não vale nada, mas porque simplesmente não sabe como transformar isso em renda sem entrar num emaranhado de contrato de locação, inquilino sumido ou reforma interminável. Agora, segura essa. E se eu te dissesse que tem gente ganhando dinheiro com o próprio imóvel sem vender, sem alugar, sem abrir a porta para ninguém? Não é pegadinha, nem golpe. É um novo modelo de investimento que está crescendo quieto no Brasil e já virou realidade nos Estados Unidos, Europa e até em países onde burocracia é quase sobrenome. É a tokenização de imóveis. E pode ser a virada de chave que você procurava para conquistar uma renda passiva com imóvel, mas de um jeito que talvez você nunca tenha imaginado. Lucra comigo, e se esse tema te interessa, se você gosta de investimento alternativo, cripto com lastro ou simplesmente quer entender como gerar renda com o que já é seu, eu recomendo que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e já deixe um comentário com a palavra imóvel para eu saber que você está aqui comigo nesse papo. Abre aspas. Brother, se você é novo no mercado cripto, no final de cada vídeo eu estou deixando um tutorial passo a passo ensinando como comprar criptomoeda pela corretora CoinEx. Que aí você começa com o pé direito nesse mercado para não fazer nenhuma besteira. E se você é velho de guerra no mercado, mas não utiliza a CoinEx, então não perde tempo e utiliza a corretora aí, filhote. Eles estão sempre fazendo promoção top para a rapaziada. Sempre acreditei que os ativos digitais teriam uma evolução própria, né? Uma evolução no mercado por conta da economia descentralizada ou democratizada, como alguns gostam de chamar, mas a democratização ainda eu vejo um pouquinho mais longe. Mas, enfim, fui convidado para ser Country Business Manager, né? Eu toquei grande parte do marketing, inclusive, da Coin Payments, que é líder de pagamentos em criptoativos. Sou investidor de Bitcoin desde 2011 e tive os altos e baixos, mas eu diria que tenho sempre uma visão de longo prazo, né? Seguro ali. Você é da turma do hold, então, é isso? Ah, sempre. Eu sou o token holder, o famoso token holder que deixa a longuíssimo prazo. E enfim, e aí tive a iniciativa de criar a BlockBR, né? A BlockBR, ela começou com uma tokenizadora em fazer ativos de recebíveis, tokenizar CCBs, tá? Por conta de não ter uma regulação específica e estar dentro da regulação. Mas fazer a tokenização de um recebível e a oferta desse recebível de forma democratizada, a história é linda, né? Mas primeiro precisa ter um avanço dentro da cultura de blockchain, Web 3.0, todos os termos, né, que nós aqui conhecemos dentro da Web 3.0 e que é muito mais simples do que a Web 2.0, mas as pessoas, por ser algo novo, ainda cria muita confusão, né? E, enfim, então a gente vem criando aí, auxiliando, né, o fomento desse mercado, o fomento dessas inovações também. E para não ficar somente na tokenização de recebíveis, nós criamos dentro da BlockBR a tokenização de ativos reais. E esses ativos reais, aí sim, entra no setor imobiliário, mineração, energia, e nós precisamos criar um projeto dentro da BlockBR e que estivesse dentro das adequações regulatórias e que fizesse sentido para o mercado também, né? Porque
vou dar um exemplo, né? Não adianta eu querer tokenizar a cabeça de gado, né, que é um ativo real, eu criar um DeFi, por exemplo, que vai fomentar o aporte de vários investidores na concentração e liquidez para prover investimento, captação para o setor de pecuária, por exemplo. Se o setor não tiver uma tecnologia já em blockchain, onde pelo menos ela armazena os dados, para que você tenha toda a imutabilidade e a eficiência desses dados, e aí sim você cria um DeFi, onde você tem também a garantia, a segurança de dados, junto com a garantia real, enfim. Então, tem muito ainda para avançar dentro do nosso setor, mas o setor imobiliário sempre foi um setor que eu tive bons olhos, né, por representar 40% ou mais do mercado mundial, e aí decidimos criar uma incorporadora, né? Eu convidei, na verdade, foi uma atitude própria. Eu convidei 4 arquitetos, né, 4 dos mais, diria, hypados aí do mercado, né, entre uns 10, 15 que tem aqui no Brasil, e um deles eu sou muito próximo, acabei convidando para fazer parte do projeto, que é o Gui Matos, e aí falei com o Gui Matos, com o Felipe Diniz, o Arthur Casas e o Thiago Bernardes, e me aproximei deles para esse projeto, no qual basicamente foi aproveitando a lei de 2019 de multipropriedades. Então, pensando também, né, na visão que as pessoas tiveram pós-pandemia, né, de fazer um investir mais dentro da própria casa, né, eu pensei, poxa, uma casa de 5 milhões é uma casa muito legal, mas uma pessoa ter 5 milhões, pandemia, pós-pandemia, enfim, vai ficar cada vez mais difícil, né? Ainda mais em um momento político instável, um momento de guerra, enfim, uma instabilidade cultural, né, que a humanidade vem vivendo, e obviamente inovações e tecnologia fazem muito sentido para trazer mais oportunidades. E aí decidi fazer a T-Properties, que é basicamente a construção de projetos e casas de luxo e a oferta de frações de multipropriedades, né, independente do lugar, claro. Então, tem frações de 8 a 32 cotas, mas que basicamente seria o seguinte, né, se a gente estivesse falando aqui somente do mercado tradicional, seria uma SPE, que é dona de uma casa, e essa casa é vendida em 8 frações que representam 12% de propriedade dentro dessa SPE. E ali a gente fez algumas coisinhas ali para fazer sentido a tokenização, que uma delas, a principal, foi a criação de um DeFi, né? E esse DeFi, basicamente, ele substitui um fundo imobiliário, onde o aporte de investimento dos investidores tem a propriedade como garantia até que seja feita a venda das cotas, seja feita a venda das cotas para uso, né, e propriedade. Dentro do projeto, nós criamos NFT de direito de uso, né, e a NFT dá direito de utilização de todas as outras propriedades. O que nós estamos aguardando acontecer dentro do mercado, né? Bom, a experiência que a gente vem tendo junto com o regulador, Banco Central, é uma experiência muito positiva. Tokenizar um imóvel é transformar ele em pequenos pedaços digitais, os chamados tokens, que representam uma fração real daquele bem. Cada token equivale a uma parte do valor do imóvel. E quem compra esse token está, na prática, investindo naquele ativo. Mas diferente de vender o imóvel inteiro, você só compartilha uma parte, sem perder a propriedade total e sem precisar lidar com inquilino, vistoria ou chave na mão. Pensa assim, é como se você abrisse cotas do seu imóvel, como um clube fechado. Só que, ao invés de ter sócios batendo na sua porta, você tem investidores digitais comprando pedaços de um ativo real com expectativa de rendimento. E você decide se vende parte, 10%, 20% ou até o imóvel todo, fracionado, de forma muito mais rápida do que vender do jeito tradicional. Esses tokens podem ser comercializados por meio de plataformas especializadas, como a BlockBR, e cada transação é registrada com segurança usando blockchain, ou seja, transparência,
rastreabilidade e estrutura jurídica que protege tanto quem emite quanto quem compra. Não tem espaço para jeitinho ou bagunça. É um processo feito com auditoria, parecer legal e tudo nos conformes. E isso vale para tudo: casa, apartamento, terreno, imóvel comercial, galpão, lote rural. Inclusive, terrenos improdutivos têm sido os mais procurados, porque viram oportunidade de captação de recursos sem precisar vender a escritura. A tokenização de imóveis não é uma moda passageira. É uma revolução na forma como enxergamos o patrimônio. Quem entender agora, sai na frente. Aliás, já tem brasileiro fazendo isso e vendo resultado real. Gente comum, não só grandes incorporadoras. Deixa eu te contar a história do Marcelo. Ele tinha uma sala comercial no centro de São Paulo, parada há mais de 1 ano. Tentou alugar, ninguém se interessou. Pensou em vender, mas a proposta era tão baixa que doeu mais do que o silêncio. Foi aí que ele ouviu falar da possibilidade de tokenizar o imóvel. E, por curiosidade e um pouco de desespero, decidiu tentar. Resultado? Levantou R$200 mil vendendo apenas uma fração digital da propriedade. E ainda manteve a posse do bem. Como isso aconteceu? Primeiro, a sala foi avaliada por uma empresa parceira da plataforma. Depois disso, eles definiram o valor total de mercado e dividiram em tokens, como se fossem pequenas ações digitais daquele imóvel. Cada token representava uma porcentagem específica da propriedade, registrada com base legal e parecer jurídico. Tudo isso com auditoria e compliance, para não deixar nenhuma ponta solta. A emissão dos tokens foi feita numa plataforma segura, no caso, a BlockBR. O Marcelo não precisou entender de blockchain, nem de código. Ele só precisou entender que estava fracionando parte do valor do imóvel para captar recurso, e que a plataforma cuidaria do resto. Em poucos dias, os tokens foram lançados no mercado. E aí veio a mágica. Investidores interessados em cripto com lastro compraram os tokens. Gente que quer investir em ativo real, mas não tem R$500 mil para comprar um imóvel inteiro. O Marcelo conseguiu o dinheiro que precisava para reinvestir no próprio negócio, sem vender seu imóvel, sem abrir mão da escritura e sem esquentar a cabeça com fiador ou vistoria. O mais curioso, ele falou que finalmente entendeu o que é renda passiva com imóvel, mas sem precisar colocar o pé no cartório nem se preocupar com quem vai cuidar da limpeza da sala. É como alugar, sem inquilino, sem contrato e sem dor de cabeça. E sabe qual o detalhe mais importante? Tudo isso foi feito com respaldo jurídico, estrutura regulada e transparência. E uma das plataformas que está liderando esse movimento no Brasil, de forma séria e com apoio técnico, é justamente a BlockBR. Se você conversar com qualquer corretor ou dono de imobiliária, vai ouvir a mesma coisa. O mercado está devagar. Vender imóvel está difícil, alugar mais ainda. E isso não é só no seu bairro, é no país inteiro. Ao mesmo tempo, tem muita gente querendo liquidez. Quer dizer, o dono quer transformar imóvel parado em dinheiro na mão, mas sem precisar jogar o bem fora. E é exatamente nesse vácuo que a tokenização de imóveis está crescendo. É o melhor dos dois mundos. Quem tem patrimônio parado consegue capital sem perder o controle. E quem quer investir em algo real, tangível, pode comprar uma fração, sem ter que lidar com escritura, cartório ou reforma. E aí entra a grande virada. Cada vez mais investidores estão preferindo criptoativos reais com lastro em imóvel, agro ou energia do que promessas de lucro em moedas sem utilidade. Está nascendo um novo perfil de investidor, mais criterioso, mais pé no chão. Mas a tokenização não serve só para levantar grana, serve também para expandir. Já vi casos de donos de terrenos que usaram parte do valor tokenizado para construir um galpão, que depois também foi tokenizado. Um ciclo virtuoso de geração de valor, sem depender de banco, sem vender participação em empresa, sem pegar empréstimo. É uma nova forma de pensar investimento alternativo com liberdade, segurança e controle. Outro ponto forte é o uso em sucessão patrimonial. Já pensou poder dividir o valor de um imóvel entre herdeiros em forma de tokens? Sem precisar vender o imóvel, sem briga, sem partilha no cartório. Cada token tem valor definido e rastreável. Isso já está sendo usado por famílias que entenderam que imóvel pode ser patrimônio líquido
E não apenas físico. A frase que resume tudo isso é: o imóvel continua seu, mas o dinheiro já começou a trabalhar. E isso, para quem entende de liberdade financeira, é música para os ouvidos. Olha, nós estamos na terceira casa, né? A primeira casa foi no Preá, ela vai ser entregue em março do próximo ano. Nós agora fechamos em Fernando de Noronha também, e Campos do Jordão, e Trancoso também, são 4 casas. Tá. O próximo passo é a injeção de liquidez dentro desse DeFi, fazendo algumas captações fora, e eu acredito que atingindo um determinado volume, esse token, obviamente, poderá ir para o mercado secundário. Mas o mercado secundário não é algo que temos pressa, né? A nossa visão é muito mais de médio prazo, e entendendo também como o próprio real digital vai facilitar as transações dentro da nossa operação. Então, basicamente, a T-Property, que é o DeFi, e a T-Properties, que é a incorporadora onde faz a comercialização dessas frações das propriedades, precisa, né, é uma operação que eu gosto de falar que estamos muito próximo do Banco Central, trazendo a CVM próximo também, para mostrar como o uso da tecnologia blockchain pode ser aplicada no mercado, né? Por quê? Não adianta, vou dar um exemplo aqui, Silvia, mas é um exemplo que as pessoas precisam entender. Não adianta eu querer tokenizar uma debenture, tá? Por quê? Eu estou criando só mais um intermediário. Não se tokeniza uma debenture. Você tira a debenture e cria o token que substitui uma debenture, entende? Então, DeFi, eu vou abrir um fundo para um DeFi. Não faz sentido, entende? O DeFi substitui o próprio fundo, né? Então, o que as pessoas vão entender ao longo do tempo a gente nem vai falar mais em tokens, a gente nem vai falar em DeFi mais, né? Eu acredito que daqui uns 3, 4 anos, nem se fale mais sobre isso, vai se falar sobre protocolo blockchain, entende? E é esse tipo de protocolo, é essa tecnologia que vai ser cada vez mais utilizada no mercado, né? Então, onde queremos chegar? Facilitar o acesso, mostrar ao mercado soluções de tokenização através de DeFi, principalmente, onde possa ter uma injeção de liquidez muito maior, com uma facilidade, com uma segurança, uma eficiência como de uma instituição bancária de muitos e muitos anos. Se você tem um imóvel parado, talvez esteja sentado em cima de uma mina sem saber. E não estou exagerando. Não. Tem gente com uma casa herdada, uma sala vazia, ou até um terreninho no interior que poderia estar rendendo hoje, mas continua ali, sem função. Às vezes, o que falta é só saber que existe um caminho. E esse caminho se chama tokenização explicada com clareza, como a gente está fazendo aqui. O primeiro passo é simples: descobrir quanto seu imóvel vale no mercado e quanto você gostaria de captar. Não precisa ser o imóvel inteiro. Você pode tokenizar só uma parte, dependendo da sua necessidade. Depois, vem a estruturação legal, feita com o apoio de plataformas como a BlockBR, que já tem todo o jurídico preparado para isso. Nada de dor de cabeça com burocracia. Eles cuidam do processo de forma segura e transparente. Você não precisa entender de blockchain, cripto para iniciantes, nem ser especialista em token imobiliário. Basta entender que você tem um ativo de verdade com valor, que pode ser digitalmente fracionado e oferecido a investidores. O token lastreado representa uma fração do seu imóvel, com valor real, reconhecido em contrato. É como transformar o que está parado em capital vivo, sem abrir mão da propriedade. A BlockBR, por exemplo, oferece suporte técnico e jurídico desde a avaliação até o lançamento do token. Você pode simular quanto seu imóvel renderia, entender os custos envolvidos e ver se faz sentido para você, sem pressão, sem compromisso. O foco é te mostrar que existe sim uma nova forma de gerar renda passiva com o imóvel, sem depender de ninguém, e com controle total sobre o que é seu. O que você viu aqui hoje não é teoria de faculdade, nem conversa de guru da internet. É uma nova forma de pensar o que você já tem, e transformar isso em receita.
Tokenizar um imóvel pode parecer novidade, mas quem entendeu antes já começou a colher os frutos. E enquanto muitos seguem esperando um inquilino cair do céu, ou um comprador fazer uma oferta decente, outros já estão ganhando sem precisar abrir a porta para ninguém. Você não precisa ser rico, nem técnico em blockchain. Precisa apenas enxergar o que está diante de você. Um patrimônio que pode ser rentabilizado com inteligência. A liberdade financeira não vem só de ganhar mais, vem de usar bem o que você já tem. E essa decisão, meu amigo, começa com um clique, uma busca, uma conversa. O futuro do mercado imobiliário não é só pedra, tijolo e escritura. É digital, é fracionado, é acessível. Lucra comigo. E você ainda está aqui comigo? Comenta liberdade aqui embaixo para eu saber que ficou até o fim. Curta e se inscreva no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Compartilhe esse vídeo com alguém que tem imóvel parado e merece descobrir esse caminho. Então, assim que você acessa pelo link que está aqui na descrição, vai entrar essa página, aí você tem que fazer o seu cadastro, caso você ainda não tenha. Se você já tem, basta fazer o seu login, ó. Tem conta? Faça login agora. Vou botar minha conta aqui. Beleza. Quem é usuário novo tem aqui, ó, uma oferta de 100 USDT para novos usuários. Para poder comprar, você vem aqui, ó, comprar cripto, transação de terceiros, ou você pode comprar com o P2P, que são pessoas que estão vendendo aqui. Eu vou comprar através de intermediários. Vamos lá, transação de terceiros. Eu vou comprar através de USDT, que normalmente é um valor menor tanto de taxa quanto de depósito mínimo. Esse aqui, ó, depósito mínimo é o mínimo, esse aqui, ó, $10. Então, vamos por esse. E a taxa tá 1.2. Então eu vou botar o que? $20, que vai dar uns 100 e pouquinho mais ou menos. Confirma. Beleza. Aí vai avançar para poder preencher o restante. Bom, método de pagamento aí tem esse aqui, ó, cartão Visa, Mastercard, pelo Google Pay, através do que você cadastrou lá dos seus cartões, ou pelo Revolut. Vamos pelo Google Pay. Beleza, aí confirmou aqui a parte lá do meu pagamento. Aí vai entrar esse valor aqui lá para mim, lá de Tether, o USDT, ó. Vamos voltar agora. Beleza, aí eu voltei, ó, pode ver que atualizou aqui, ó, o meu saldo aqui, ó, 18,97 USD. Aí já compramos. Aí agora o que a gente pode fazer? A gente pode converter, fazendo swap lá para Bitcoin e tantas outras criptomoedas. Pode fazer stake. Eu vou fazer o seguinte, eu vou converter uma parte em Bitcoin e outras eu vou botar no pool de mineração daqui da CoinEx, que eles estão lá com um serviço novo de pool de mineração que, meu irmão, vale muito a pena. Aqui, aí você vem, ó, promoção, mineração CoinEx. Tem que ter aqui pelo menos, vamos ver, participar. Aí você vai transferir aqui lá para eles, ó, a partir da moeda 7. Eu tenho uma merrequinha aqui, deixa eu ver quanto que eu tenho. Ah, tem aqui, ó, já informando, saldo disponível. O mínimo são 107. Vamos calcular para ver quanto que dá. Aí, ó, dá uns R$ 48,03. Vamos pegar uma parte daquele valor que eu coloquei de USDT e jogar para CETI, e outra parte eu coloco para Bitcoin. Beleza, e essa merrequinha que ficou aqui eu vou colocar para Bitcoin. Vou fazer swap. Prontinho, agora pode ver que tá precificado, ó. Eu tô com o CETI, que no caso eu coloquei lá naquele pool de mineração. Eu travei esse valor. Fiz o swap lá para Bitcoin. E o SDT ainda até ficou uma merrequinha aqui. Mas enfim, tá aí. Não é muito difícil, é bem simples você jogar da moeda Fiat
para o mercado cripto em si e você começar a operar por aqui. É bom para você que é iniciante e esteja vendo isso, para começar a ver como que funciona, começar a colocar já o pé na piscina, entender a brincadeira como um todo. Bom, você pode ver que é muito fácil comprar Bitcoin e outras criptomoedas e até mesmo fazer a conversão de uma criptomoeda para outra criptomoeda. Não tem trabalho nenhum, você faz em menos de 1 minuto. Qualquer dúvida que você quiser saber de alguma coisa, basta perguntar que eu vou ter o prazer em orientar. Falou? Valeu, abraço!